Olá, turma do sexto ano, vamos para mais uma aula sobre figuras geométricas planas. Hoje vamos trabalhar triângulos e quadriláteros, capítulo 5, 143 a 147. Primeira parte, vamos estar estudando sobre os triângulos, certo? O que é um triângulo? É uma figura onde é composta por um polígono que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Então, observa aqui para mim, ó. Nós temos o lado AB, o lado BC e o lado AC. Tá aqui para vocês, ó, o lado AB, BC e CA ou AC, tanto faz, tá? E os vértices? Vértice A, vértice B e vértice C. Ângulos internos, então observe que nós temos o ângulo A, nós temos o ângulo B e nós temos o ângulo C, certo? Isso aqui é chamado de ângulos. Então, nós podemos dizer que esse triângulo ABC, então é a nomeação do triângulo ABC, pode ser escrito assim, ó. Vocês podem fazer um triângulo bem pequeno e colocar ABC junto, certo? Continuando. Classificação dos triângulos. Os triângulos, gente, eles é classificado de acordo com os seus lados, certo? Se os lados forem iguais, com o mesmo tamanho e mesma medidas, ele é chamado de triângulo equilátero, certo? Então, triângulos que têm os 3 lados com a mesma medida, ou seja, ângulos iguais. Isso aqui medir 3 centímetros, aqui tem que medir 3 centímetros, e aqui também tem que medir 3 centímetros, por exemplo. Isósceles. O que seriam ângulos isósceles? Isósceles, gente, ele tem 2 lados iguais. Observe que tem só um risquinho aqui. Aqui tem outro risquinho também, certo? Significa que esse lado com esse outro que eu acabei de riscar são iguais. E esse de baixo aqui é diferente dos demais. Então, significa que o lado EF não é igual ao DE e nem é igual ao DF, certo? Então, isso quer dizer, ó, DE é igual a DF, DE é diferente de DF e DF é diferente de EF, ou seja, esses dois lados, esse lado aqui é diferente desse e desse outro aqui, ok? Então, por isso que ele é chamado de triângulos isósceles, ou seja, decore sempre. Triângulos isósceles é aquele que tem 2 lados com a mesma medida e tem um lado diferente dos outros dois, certo? Escaleno. O que é escaleno, gente? Os lados não são iguais, são todos diferentes, certo? Então, esse lado aqui, ó, GH é diferente do lado HI, que é diferente do lado IG. Então, todos os lados são diferentes, ok? Então, se não tem nenhum lado igual, então significa que esse triângulo é chamado de escaleno. Vamos colocar um exemplo. Então, suponha que esse lado aqui mede 2. Esse mediria 3. Esse de baixo aqui. E esse aqui vai medir 4. Então, tem lados diferentes, certo? Aqui nesse de cima dos isósceles, por exemplo, aqui teriam 3. Aqui também teria 3. E aqui seria 2, por exemplo. Então, você observa que aqui são iguais e aqui é diferente. Essas são uma determinação também, ok? Continuando. Classificação de acordo com a medida dos ângulos internos do triângulo. Então, gente, agora vamos classificar ele de acordo com os ângulos internos, ok? Os triângulos também podem ser classificados de acordo com as medidas dos seus ângulos internos. Eles podem ser classificados em acutângulo, retângulo ou obtusângulo, certo? Então, primeiro, todos os ângulos internos são agudos. Se todos os ângulos internos são agudos ou médio menor do que 90 graus, gente, certo? Não pode ser igual a 90 e nem maior do que 90, tem que ser menor do que 90, certo? Então, suponha aqui que tem que ser, por exemplo, aqui seria 70, aqui 60 e aqui 50, por exemplo. Só um exemplo. Então, teria que ser assim. Então, não pode ser maior do que 90 graus. Então, esse triângulo aqui, como ele tem todos os ângulos internos menor do que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo. O que seria o triângulo retângulo? É aquele triângulo, gente, cujo tem um ângulo reto. Ok? Então, tem que ter um ângulo reto. Somente um ângulo reto. Ok, gente? Então, esse é chamado de triângulo retângulo. E o obtusângulo tem que ter um ângulo maior do que 90 graus. Observe que esse ângulo aqui, ó, ele é bem aberto, ele é maior do que 90 graus. Se você pode traçar uma reta aqui, um esquadro, você pode observar que isso aqui, ó, o esquadro vai praticamente fazer isso aqui, vai passar uma parte, faltar uma parte para cobrir, né? Ok? Então, lembrando, gente, caso de existência de ângulo, lembrando que um ângulo ele não pode ter 2 ângulos retos e também não pode ter 2 ângulos obtusos, o triângulo, certo? Ele sempre vai ter apenas um ângulo reto ou apenas um ângulo obtuso. Os outros ângulos têm que ser menor do que 90 graus, certo? Esse é o caso de existência. Por quê? Lembrando que um triângulo, a soma dos ângulos internos nunca pode ultrapassar 180 graus, ok? Vamos lá, próximo passo, quadriláteros. O que seriam quadriláteros? São figuras que possuem o que, gente? 4 lados, certo?
Agora, vamos observar esse mosaico aqui. Todas as figuras aqui é chamado de quadriláteros. Aí, se vocês for analisar, se vocês acharem aí, ó, vocês vão observar essa figura vermelha aqui. Tem 4 lados, essa tem 4 lados, essa também, e assim por diante. Então, já vimos que um quadrilátero é um polígono com 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Ou seja, observe que apenas temos também as mesmas situações lá. Quais são os lados desse retângulo aqui, ó? Nós temos o lado, vamos começar aqui, o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. Está aqui para vocês escrito aqui, ó, AB, BC, CD e DA. E quais são os vértices? Os vértices são onde eles se encontram, ó. Nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. E quais são os ângulos? Está aqui também os vértices, tá, ó. E quais são os ângulos internos, gente, ó? Nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Nunca esqueça de colocar o acentinho representando os ângulos, certo? A gente sempre tem que colocar o A com acentinho em cima, o B também, e assim por diante. Vamos lá. Alguns quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos, trapézios, de acordo com suas características. O que seria o paralelogramo, gente? Seria aqueles quadriláteros cujos os lados têm a mesma direção, ó. Esse lado aqui tem a mesma direção a esse, ou seja, eles são paralelos um ao outro, certo? Os lados opostos, ok? Esse outro lado AB aqui também é paralelo a quem? Ao lado DC, ok? Então, por isso que é um paralelogramo, porque tanto os lados opostos, gente, são paralelos, certo? Aqui também, ó, observe que esse lado aqui, ó, ele é paralelo a esse, ó. E esse outro lado do CD é paralelo ao BA também, ó. Observe que eles não vão se encontrar, eles são paralelos entre si, por isso que é chamado de paralelogramo. Aqui também é a mesma coisa, ó. Observa aqui esse com esse e esse aqui com esse, ó, são paralelos. Então, por isso que é chamado de paralelogramos. Então, lembra, paralelogramo vem de paralelo, ok? Ou seja, os lados opostos são paralelos. Já o trapézio, gente, só tem dois lados paralelos, ou só tem um par de lados paralelos, os outros não é paralelos. Observe que ele tem esse aqui paralelo ao de baixo, porém, esse aqui com esse outro, ó, eles não são paralelos. A mesma coisa está aqui, ó, esse é paralelo a este. Opa, volta aí, esse aqui é paralelo a este. Já este aqui, ó, ele não é paralelo a esse. Se você for continuar, gente, eu vou até fazer um esquema aqui, ele vai se cruzar lá na frente, ó, por isso que eles não são paralelos. Aqui é a mesma coisa, ó, se eu continuar aqui, ó, eles vão se cruzar lá na frente, ó, por isso que eles não são paralelos. Já esses lados aqui é paralelos. Então, todos esses casos, tem um par de paralelos e o outro não, gente, é chamado de trapézio, certo? Continuando. Tem casos aí de triângulos que eles não são paralelogramos e não também nem trapézio, ou seja, não possuem lados paralelos. Esses casos aqui, ó, certo? Ó, esse aqui, ó, esse lado não é paralelo a este, esse aqui tem direções diferentes, esse também tem direção diferente. Esse aqui também, observe que esse quadrilátero aqui também tem direções diferentes e assim por diante. Então, o que são? Não são quadriláteros paralelogramos e nem trapézios, são aqueles cujos não tem par paralelos. Então, paralelogramo, aí nós temos a classificação do retângulo, do losango e do quadrado. Retângulo tem todos os ângulos internos formando 90 graus, porém, os lados, esse aqui com este, é diferente desses outros dois aqui, certo? Ó, pode observar que eles têm medidas diferentes. Então, significa que o retângulo tem um par de lados diferentes do outro par, certo? Então, esse par aqui é diferente desse outro par aqui. Aqui é a mesma coisa. Vamos lá, o losango. O losango, gente, ele tem os lados todos iguais, certo? Porém, o que muda nele? Muda os ângulos. Os ângulos, eles têm dois pares de ângulos. Porém, esse par aqui é diferente desse outro par aqui, ok? Observe que esse aqui é maior do que 90 graus e esses dois aqui é mais agudos, é menor do que 90 graus. Já o quadrado, gente, o que diferencia do quadrado para o retângulo? É as medidas dos lados. Os ângulos são iguais, porém os lados, o retângulo tem apenas
são pares diferentes, né? Já o quadrado são todos iguais, os dois pares aqui são iguais. Por exemplo, aqui medir 2, outro vai medir 2, aqui 2, aqui 2. Já o retângulo não, suponha que aqui seria 3, aqui seria 2, aqui seria 3, aqui seria 2. São diferentes, né? Quer dizer que nem todos os lados são iguais, ok? Essa é a diferença. Então essa foi a aula sobre triângulos e quadrilados, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.